Olá, está no ar mais um episódio do programa Viver com Saúde, um programa da Igreja Cristã Maranata feito com muito carinho para levar informação de qualidade até você e ajudar no cuidado com a sua saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. Hoje vamos aprender sobre um assunto muito importante: vacinas não disponíveis no SUS. Para isso, novamente nós temos o Dr. Hugo. Seja bem-vindo, à paz do Senhor. Paz do Senhor, Ariela, paz do Senhor aos nossos espectadores. É um prazer estar novamente aqui para falar de um tema que é polêmico, mas o nosso objetivo é trazer informação de qualidade aos nossos espectadores. E para isso a gente trouxe aqui alguns modelos, né? São caixinhas usadas, não tem vacina aqui dentro, mas a gente trouxe esses modelos aqui para mostrar alguma coisa que não está disponível no SUS, né? Mas que a gente pode ter acesso no mercado privado. É interessante que todos saibam, né? Talvez nem todos vão conseguir, nem todos vão ter acesso, mas a informação a TV Manaim vai levar e vai levar com qualidade. Então, quais são as principais vacinas disponíveis na rede privada e que não fazem parte do calendário básico do SUS? Bom, vamos lá, olha só. Para começar esse assunto, eu queria deixar claro que aqui nós não temos nenhum viés político. Nos últimos 5 a 10 anos, o mundo das vacinas tem sofrido ataques frequentes e nós não estamos aqui para tomar lado ou tomar partido, tá? Nós estamos aqui para trazer informação e apenas isso. Mas desde a pandemia, muito tem se falado sobre vacina e as fake news vieram. Sim. Hoje existe uma facilidade de criar fake news aí pelo WhatsApp, pelo Instagram. A pessoa fala um negócio ali, aquilo ali já viraliza e rapidamente contamina. Eu estou falando contaminar porque é uma coisa que é ruim, é destrutiva. Então isso daí acaba contaminando aqueles que não têm a informação. E para que isso não aconteça, nós estamos trazendo aqui esse mundo de vacinas que existem no mercado privado para complementar os programas que já foram feitos, né? A doutora Elizabeth veio aqui e ela gravou 2 programas sobre Sim, o Programa Nacional de Imunização, né? exatamente. Inclusive está disponível no YouTube para você que nos assiste. Você tem acesso também ao programa da doutora Elizabeth Borlotti sobre o Plano Nacional de Imunização. Exatamente. Mas aqui nós trouxemos algumas vacinas que não estão disponíveis no mercado, no público, né? Estão disponíveis no mercado privado, certo? Dentre todas essas aqui, só essa aqui não é uma vacina, mas a gente entra depois nisso aqui, certo? Vou dar alguns exemplos. Essa aqui é a vacina da gripe. Sim. Mas gripe tem no SUS. Tem no SUS. Mas a vacina da gripe do SUS, ela protege contra 3 tipos de vírus. Essa aqui, o nome dela é Influvac Tetra. Ela protege contra um vírus a mais. Então, protege um pouco a mais aquele que recebe, certo? Nós temos aqui uma vacina para HPV, que também tem no SUS. Mas a vacina do HPV para o SUS, ela protege contra 4 tipos de HPV. Essa protege contra 9. Mas o que é o HPV? O HPV é aquele vírus que entra dentro da célula e ele muda a genética da célula em benefício dele, né, do próprio vírus, e ele começa a gerar mutações e aquela mutação pode virar um câncer. Então, quando eu falo disso aqui, de vacina para HPV, eu estou falando de vacina contra câncer, que é uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não tinha essa informação de que uma vacina poderia prevenir câncer. E nós temos, né? Tá aqui, tem muita gente que não come isso porque dá câncer, não come aquilo porque dá câncer, não faz tal coisa porque dá câncer, mas não toma vacina que protege contra o câncer. Contra alguns tipos de câncer, né? Contra alguns tipos de câncer. Isso. E nós temos aí
muitos tipos aqui que podem ser prevenidos. E essa vacina aqui é uma outra que está na rede privada. Agora nós temos aqui a Arexvy, que é uma vacina que protege contra o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite. Principalmente aí entre fevereiro até junho e julho, agosto, um pouquinho, existe um período de sazonalidade da bronquiolite. E essa bronquiolite viral nas crianças é mais grave e nos idosos é mais grave. Então essa vacina aqui foi desenvolvida para proteger o idoso da bronquiolite. Aqui nós temos um outro exemplo, que é a vacina contra herpes zoster. Gente, só quem já teve herpes zoster pode dizer a dor que é o herpes zoster, né? Eles chamam de cobreiro, né? Uma infecção que alastra, que vem desde o dorso até o tórax, pode pegar rosto, tem sequelas permanentes. E aqui tem uma solução simples, fácil, que é acessível à população, né? Mas é muito interessante isso, que às vezes a pessoa vai tomar, ela precisa ter tido a Sim. doença para depois chegar à consciência de tomar. E o nosso objetivo aqui com Exatamente. Viver com Saúde é trazer informação de que a vacina existe, está disponível e ela pode ser usada antes que você tenha a infecção, antes que você já tenha o problema, né? Essa é a ideia da vacina é isso, né? Exatamente, a prevenir. Isso. Vamos continuar? Aqui nós temos a vacina contra meningite. O SUS disponibiliza vacina contra meningo C, né? O meningococo tipo C. Essa aqui é o meningococo A, C, W e Y. São 4 tipos de bactéria. Sim. Eu não trouxe aqui, mas tem uma gêmeazinha dessa aqui que é a meningo B, né? Meningocócica B, que é uma outra bactéria que é muito agressiva, muito perigosa, principalmente para crianças. Não temos a caixinha aqui hoje, mas ela tem, tô deixando a irmãzinha dela gêmea aqui para representar. Nós temos essa aqui que é a Briso, que é semelhante a essa aqui ao vírus sincicial respiratório, só que essa aqui ela é especial porque ela faz na gestante. Ou seja, a mamãe toma a vacina, gera um anticorpo e pela placenta aquilo ali é transferido para o neném. Interessante. Então, até os 6 meses de vida, que é o neném mais frágil, ele está protegido pelos anticorpos que a mãe desenvolveu e entregou prontinho para ele, né? É uma coisa bonita. Essa aqui é a vacina contra pneumonia, otite, meningite, laringite. Essa aqui é a vacina contra um germe chamado pneumococo. Muitas doenças a gente consegue prevenir com isso aqui, desde otite, sinusite de repetição, até uma coisa mais grave, que é a meningite pelo pneumococo, Sim. certo? O que ela tem de diferente do SUS? A do SUS, ela protege contra 10 tipos de bactéria. Essa protege contra 20. É interessante a gente dizer, Ariela, que quando a gente mostra aqui a vacina e mostra a superioridade dela, a gente não quer desestimular a vacinação pelo SUS, Exatamente. né? A gente quer mostrar a informação de que existem outras vacinas, mas não podemos desencorajar que a mãe leve seu filho no posto de saúde para vacinar, né? Então, mas eu posso fazer a pneumovírus? Pode, deve. Quem colhe o benefício? Quem toma. Mas o que eu não posso é deixar de tomar aquilo que está disponível para mim só porque existe algo que já tem uma tecnologia maior. Tá? Vamos deixar claro isso, porque a gente não pode ser omisso, né, nesse sentido. E aqui nós temos uma outra vacina, né, que é a meningo B, que é a irmãzinha dessa aqui, e esse aqui é um último lançamento da indústria farmacêutica, que a mãezinha que não tomou esse aqui na gestação pode dar direto o anticorpo prontinho para o neném, que esse aqui é uma imunoglobulina, não é considerado uma vacina, Ariela. Essa aqui já é considerado um anticorpo pronto. Isso quer dizer assim que a criança ela não precisa ter contato com o vírus,
mas ela já está com uma defesa pronta para ele. Maravilhoso isso. Porque se ela tiver contato com o vírus, os anticorpos já estão na corrente sanguínea para neutralizar e destruir, e impedir com que a bactéria, ou perdão, o vírus se alastre e se dissemine no corpo, gerando a doença. E por que é importante considerar essas vacinas complementares mesmo para quem já cumpre o calendário do SUS? Excelente pergunta. Veja bem, quando a gente explicou as vacinas, a gente mostrou algumas diferenças e qualidades, né? A vacina de influenza protege contra o vírus a mais, a de HPV protege contra 5 vírus a mais. Então, por que complementar? Veja bem, para quem nos assiste, se você pode complementar com o calendário privado, faça. Por uma questão de qualidade, por uma questão de defesa pessoal, mas é individual, certo? O que está aqui em cima dessa mesa é investimento em saúde privada e na própria saúde. Quando o governo vai pensar em saúde pública, ele faz um estudo epidemiológico e nesse estudo epidemiológico ele vai determinar aonde estão as populações mais vulneráveis e vai aplicar naquelas populações. E no geral, né? Mas isso aqui eu estou falando de investimento pessoal. Pode estar disponível na sua cidade, no seu município, você tem como tomar? Pode tomar por uma questão de qualidade. Mas se atente, né, à epidemiologia do lugar. Às vezes tem um lugar, quem está nos assistindo, às vezes mora num lugar que está tendo um surto de meningite. Poxa, será que não é hora de ir ali procurar e tomar a vacina? Ou está tendo um surto de gripe, será que não está na hora de ir lá atrás e se vacinar? Então, o nosso objetivo é encorajar a população a se defender de forma individual, mas não podemos desencorajar de tomar aquilo que está disponível para nós no sistema público. Nós temos mais uma pergunta, assim, nós temos vacinas que no SUS, elas são disponibilizadas somente para uma faixa etária da população, né? Isso. E aí, às vezes, a outra faixa que não é atendida pelo SUS, ela pode se beneficiar do sistema privado. É isso também? Também. Vou te dar um exemplo prático aqui. Olha, adolescentes recebem essa vacina pelo SUS de 9 a 14 anos, certo? E já está até em estudo a ampliação de 9 até 18 anos, certo? Uma vacina excelente, digo a tetravalente, né? Não Sim. essa aqui, mas a de HPV que o SUS fornece. Mas ela pode ser usada de 9 até 45 anos. Então, ou seja, se abrir um leque, uma faixa etária que também se beneficiaria e não está ali no SUS. Olha, essa vacina de herpes zoster é indicado para quem tem acima de 50 anos. Ou a pessoa que tem abaixo de 50 anos, mas já teve a infecção pela herpes zoster. Então, para cada vacina, existe um público-alvo, que a gente chama. E é por isso que é importante você ter uma clínica de vacinação ou um médico que domine essa área para ele indicar a vacina certa no momento certo. E dessas vacinas, quais são indicadas então para bebês e crianças? Para bebês e crianças, dessas aqui, que não estão contempladas no SUS, a gente precisa reforçar aqui, ó, meningocócica ACWY, meningocócica B, certo? A gripe tem no SUS, HPV tá fora, certo? Eu tô falando em bebês, né? Então eu tô falando ali nos primeiros 6 meses de vida. A pneumovinte é uma excelente opção. Lembrando que a vacina do SUS protege contra 10 sorotipos e essa protege contra 20, certo? Agora, se a criança tiver ali abaixo de 5 quilos ou até mais de 5 quilos, essa aqui é uma vacina que está disponível, é um último lançamento, que é o Nirsevimab, né, chamada Beyfortus, que ela já é o anticorpo contra o vírus essencial respiratório. Quem acompanha as políticas de saúde tem visto aí a sazonalidade desse vírus e como os hospitais nessa época do ano têm ficado lotados. As UTIs neonatais, tá difícil achar vaga. Tá difícil achar vaga, disputado, tem fila de espera,
os prontos-socorros estão ficando cada vez mais cheios nessa época do ano, justamente Sim. porque nessa época é onde teve finalzinho ali de carnaval, onde existe muita aglomeração, depois tem a volta às aulas, Sim. né, que acontece dessa multiplicação de vírus, porque você pega 10, 20 crianças, junta tudo dentro de uma sala, se um Sim. tiver contaminado, as outras Passa para 20 todo ficam, e a mundo. professora também. Então, esse vírus acaba espalhando rapidamente nessa época do ano. E entra a primavera, depois acaba Ficando mais misturando esse friozinho monte também, né? desculpa, entre o inverno, né? Esse monte de fatores acaba contribuindo para que esse vírus cresça na população. Então, crianças aí recém-nascidas se beneficiariam muito dessa vacina. E para adolescentes, o que a gente indicaria dessas Os vacinas? adolescentes, eles têm um carinho especial nessa aqui. Essa vacina aqui é a vacina do HPV. Protege contra 9 sorotipos do HPV. E aí, eu estou falando de inúmeros tipos de câncer, né? E é uma vacina que ela protege a longo prazo. Hoje nós temos visto ambulatórios de câncer de colo de útero lotados. Sim. Mas na Austrália não tem isso, porque eles vacinam todos com essa aqui. Então, eles mostraram que se eu vacinar crianças e adolescentes com essa aqui, eu vou diminuir o custo lá na frente, no ambulatório, na quimioterapia, na cirurgia. Existe um estudo, inclusive, que mostra que a cada $1 investido em prevenção, eu economizo $4 em tratamentos de alta complexidade, ou seja, na atenção terciária. Então, os países mais desenvolvidos já estão entendendo que se eles investirem nisso aqui, eles vão colher lá na frente um benefício de saúde. Então, o adolescente ele se beneficia dessa aqui, que é a HPV. É uma vacina que é realmente fora da curva. Nós profissionais de saúde, nós amamos essa vacina, a gente indica. Inclusive para nossos filhos, nossos parentes, a gente indica e dá, porque protege contra o câncer. E aí eu estou falando Sim. de uma proteção que é muito, muito, muito grande. E a longo prazo, né, como você falou. Longo prazo, sem dúvida. E para adultos, o que a gente pode ter aqui de bom para oferecer e para informar os nossos irmãos? Bom, para adultos, a gente recomenda pneumocócica 20, uma vacina excelente, protege contra sinusite, otite, pneumonia, meningite e muitas das infecções dos brasileiros estão relacionadas a esse germe, que é o pneumococo. A vacina de gripe, que ela é anual, Sim. certo? Temos outras vacinas também, como meningite B, meningocócica ACWY. Nós estamos passando recentemente por um surto de coqueluche. E aí entra Sim. uma vacina que a gente não trouxe aqui, e essa está disponível no SUS, tá? Que é a vacina DTP, né? Que é difteria, tétano e pertussis. Esse pertussis é do coqueluche. Sim. Então, a vacina que o adulto também se beneficia muito. E para idosos? A gente vê muito nos idosos questões respiratórias infecciosas, né? O que a gente pode falar? A de pneumonia que você falou, eu acho Isso, que é muito bem boa. sedimentado já, né? Exatamente. Já está Mas disponível há muito tempo, né? já está disponível há muito tempo, né? Quando eu falo de vacina pneumocócica, eu tenho 5 vacinas disponíveis no mercado. Existe a vacina Pneumo 10, Pneumo 13, 15, 20 e 23. A 10, 13 e a 23 estão disponíveis no SUS. A Pneumo 15 e a 20 exclusivos da rede privada, certo? Ainda, né? Porque vacinas se atualizam todos os dias, gente. Então, talvez eu estou gravando o programa agora e amanhã já sai uma nota técnica do Ministério de Saúde dizendo que já mudou tudo e que agora a vacina está liberada. Seria ótimo, a gente comemora isso daí também. Exatamente. Mas para idosos, a pneumo é fundamental. A gripe é fundamental. Existe até um outro tipo de gripe, que é uma vacina que tem 4 vezes mais antígenos
que ela é exclusiva para idosos, certo? Vírus sensicial respiratório, mas se eu pudesse recomendar uma que mora no meu coração, é essa aqui, que é a vacina de herpes zoster. A vacina de herpes zoster no idoso, eu vacinei agora os meus avós com essa vacina aqui. Meu avô tem 98 anos e tomou a vacina, não sentiu nada, teve reação nenhuma, mas eu sei que é uma garantia que eu estou dando que ele não sinta essa dor tão forte, tão pesada. É o que eu falei no início do programa. Só quem teve herpes zoster, e se você que nos assiste nunca teve, ótimo, mas procura saber de alguém na sua família, no seu bairro que já teve herpes zoster. É uma dor insuportável, é uma coisa inesquecível. E eu já tive pacientes que teve herpes zoster na face, Ariela, que perderam visão e perderam a audição pela comunicação do olho. Então, isso é uma coisa que pode ser prevenida. Então, tá aí uma vacina que eu tenho uma admiração especial. Você sabe que um dos nossos telespectadores colocou lá nos comentários o pedido de que a gente falasse sobre essa vacina. Você pode falar um pouquinho mais da herpes zoster? Porque a gente vê uma relação da herpes zoster com a catapora. Isso, exato. Vamos lá. Na verdade, é a mesma coisa, né? Sim. Mas quando eu falo de herpes zoster, eu estou falando de um vírus, certo? Que é o vírus varicela zoster, que é o vírus da catapora. Quando ela tem a primeira infecção, ou seja, a prima infecção, geralmente na criança, ela vai se manifestar daquela forma, que é aquela catapora, que é aquelas vesículas que estouram no corpo todo. Geralmente tem criança. Eu tive com Bolinhas, né? 22 Vou falar para o anos. nosso público bolinhas, aquele Isso, monte de são pintinha as pintinhas, que né, no coçam corpo, bastante. coça muito, é irritativa, beça, né? A criança fica a noite toda se coçando, não consegue dormir, mas é uma doença viral, é autolimitada, né? Só que, olha que interessante, o vírus varicela zoster, ele nunca sai do seu corpo. Ele vai ficar alojado ali nos nervos, escondido. Enquanto isso, a nossa imunidade fica ali tentando cercar o vírus varicela zoster para que ele não saia de onde ele se escondeu. É meio um pique que se esconde mesmo. Mas quando a imunidade diminui, seja pela idade, seja por estresse crônico, privação de sono, alimentação ruim, falta de exercício físico, que é tudo aquilo que o Viver com Saúde é contra, né? Exatamente. Caso haja essa queda da imunidade, esse vírus começa a sair. E ele começa a se alastrar e ele cresce dentro do nervo, a imunidade não consegue suprir, e aí vem a herpes zoster, que é já uma segunda infecção pelo mesmo vírus, e aí ela fica, geralmente são bolhas, né, vesículas que aparecem aqui no dorso, vem até o meio do tórax, pode dar na face, né? É muito doloroso. As medicações para tratar são caras. Se o paciente ficar com sequelas, a gente chama de neuralgia pós-herpética, ou seja, neuralgia, dor no nervo pós-herpes, né? Estou colocando miúdos aqui para todo mundo entender. E é uma dor que persiste e o tratamento dela é feito até com medicações anticonvulsivantes. Então, você dá uma medicação que é forte dessa para um idoso, às vezes ele pode ter efeitos colaterais que a gente não quer, pode ficar esquecido, pode ficar um pouquinho sonolento para acordar à noite, para ir no banheiro. Isso gera consequências a longo prazo que são facilmente preveníveis. Então, por isso que a gente dá valor à vacina de herpes zoster. Então, vou te perguntar uma coisa. Tanto quem já teve catapora na infância, quanto quem não teve, deveria tomar essa vacina? Sim, a partir dos 50 anos de idade, Sim. certo? Tem algumas exceções. Quais são as exceções? Quando o paciente é submetido a estresse crônico, ou quando o paciente vai ser submetido a um tratamento de câncer, onde vai fazer uma quimioterapia, o médico pode recomendar uma vacina para que, quando a imunidade cair, o que é esperado, Sim. quando a imunidade cair, o vírus não saia e fique retido, entendeu? Que haja anticorpos gerados ali pela vacina para que ele não tenha herpes zoster no momento que a imunidade cair, no momento desse tratamento, dessa quimioterapia, da radioterapia.
o que seja proposto ali pelo médico assistente. E existem também uma outra recomendação, que mesmo se a pessoa tiver menos de 50 anos, ela pode tomar caso ela já tenha tido. A gente tem visto, e eu já peguei pacientes de 25, 30, 35 anos que teve herpes zoster e aí tomaram a vacina para não ter novamente, né? É aquela indicaçãozinha que vem no rodapé do livro que só o especialista sabe dizer, sabe recomendar, o oncologista, o geriatra, né? Essas pessoas são as melhores pessoas para recomendar. E vou te perguntar uma outra coisa. Você falou aqui de pessoas que vão passar por tratamentos de câncer e pessoas que já têm algum tipo de imunodeficiência, algum problema de imunidade. Ela pode tomar vacinas? Pode, mas existem algumas exceções. Quando eu falo de pacientes que já têm uma imunodeficiência, ou seja, uma imunidade ruim, certo? Existem algumas vacinas que ela não deveria tomar, geralmente são vacinas de vírus vivo. E para isso, a gente sempre recomenda a consulta com um infectologista, com um oncologista, certo? Para que ele possa traçar, fazer uma análise minuciosa daquilo que está no cartão de vacina, do que ele já tomou, e a partir daquilo ali vai traçar as vacinas que ele deve tomar, porque nem todas as vacinas são para todo mundo. Claro. Doutor Hugo, eu acho que foi excepcional a informação, o conhecimento que a gente teve nesse programa, das vacinas que estão disponíveis, da necessidade de nós nos atentarmos tanto com a nossa carteira de vacinação do SUS, quanto com aquilo que tem mais disponível no mercado. Te Exato. agradeço mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Você quer deixar uma palavra para os nossos telespectadores? Eu queria agradecer mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui trazendo informação de qualidade, evidência científica, né? O Viver com Saúde é isso, é trazer informação para o nosso espectador. E caso você que está aí no outro lado da tela tenha alguma dúvida, queira deixar, mandar uma sugestão, mandar um comentário, mandar uma pergunta, nós vamos estar à disposição. E para novos temas também, né, Ariela? A gente também pode abordar cada um que forem pedindo. A gente vai com calma nos programando para proporcionar esse conteúdo aí para vocês. Mas queria deixar um abraço aos comentários, né, os comentadores que pediram esse programa, né? E espero ter atingido as expectativas de você que pediu, que você que comentou. E eu já vou deixar, né, a chamada para você continuar assistindo o programa Viver com Saúde, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço você também, telespectador, que nos acompanhou e convido vocês, se você gostou deste conteúdo, curta, comente, compartilhe com as pessoas que precisam saber dessas informações. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata e continue deixando os seus comentários. Agradeço ao telespectador que colocou o comentário lá, que nos deu a ideia de fazer esse programa. E convido vocês a continuarem assistindo e lembre-se, cuidar da saúde também é um ato de fé e sabedoria. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.